Galera do ao vivo, boa noite. Galera do depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Senhores, nós temos uma missão com vocês, não é isso? Edital publicado. E toda vez que a gente tem edital publicado, a gente tem que, digamos, aprofundar cada vez mais, não é isso? Naquilo que é o corriqueiro da vida dos senhores e nós também, que é o estudo diário. E aí a gente tem o desafio de trabalhar com vocês o conteúdo de direito processual civil, ok? Por que que eu falo desafio, senhores? Acredito que leram o edital. Fizeram a leitura dele? Beleza? Ok. A pergunta é, o que não cai em processo civil? Se fizeram a leitura do edital atenta, perceberão que nós temos basicamente toda a extensão, não é isso? Daquilo que se poderia cobrar em termos de Código de Processo Civil e também de ações constitucionais. E aí toda a preocupação nossa é justamente o quê? Em trabalhar com vocês aqui em sala de aula, tópicos que a gente acredita realmente serem extremamente, em termos de potencialidade, cobrável de vocês, tá bom? Motivo, é uma prova destinada a tribunais. E como tal, a gente tem algumas visões em termos de conteúdo que a gente quer dividir com vocês, acreditando que, se a gente for suficientemente iluminado, porque hoje passa muito por isso, ok? A gente vai estar abordando com vocês não apenas um conteúdo que faz com que vocês tenham aí uma boa potencialidade de prova, mas que a gente consiga trabalhar realmente o conteúdo, não é isso? Daquilo que ali estaria sendo lançado na hora da prova de vocês, ficando desde já o desejo de boa sorte, tá? Alguns aqui eu já conheço, galera do online, talvez alguns já conheçam também, outros não. O nome é Ival. E a gente vai trabalhar com vocês aquilo que a gente lida todo santo dia. Tá bom? Fechou? Tranquilo? Estudar o quê? Legislação seca, por gentileza. Ok? E exercícios. Basicamente é isso que eu espero de vocês, tá certo? Não acredito numa prova que trabalhe questões doutrinárias, que trabalhe eventuais divergências ou posicionamentos jurisprudenciais. Não seria, pelo menos no conteúdo nosso, uma coisa a ser muito enfatizada, tá bom? Então é com essa abordagem que eu quero que os senhores pensem justamente nos estudos e primeira parte do edital de vocês, que fala sobre jurisdição, ação, questões principiológicas. Essas a gente vai abordar. Até porque nessa transição CPC antigo, CPC novo, o que a gente teve muito de novidade dentro do Código de Processo Civil atual foi o início dele, trazendo ali uma abordagem que é uma abordagem de princípios, na verdade, princípios da própria atividade jurisdicional. Então, quando a gente enfrenta hoje um edital que fala para a gente sobre jurisdição em ação, essas ditas normas fundamentais aqui estabelecidas, do artigo 1 ao 12, são ali sempre potencialmente cobráveis. E nós vamos fazer aqui, portanto, algumas considerações sobre esses princípios, sobre essas normas fundamentais, que a gente acredita em potencialidade cobrável de vocês. E quando a gente fala justamente de atividade jurisdicional, a primeira preocupação nossa chama princípio da inércia, também conhecido como princípio da demanda. Se a gente há de estabelecer um parâmetro primário de início de conteúdo, para que a gente possa justamente evoluindo com vocês nessas aulas, vamos partir do início. Vamos partir ali, de novo, daquilo que a gente chama de princípio da inércia, princípio da demanda. Um princípio da atividade jurisdicional do Estado. E quando a gente fala princípio da inércia, princípio da demanda, por alguns motivos, a gente afirma, como fosse uma situação de conceituação, que regra, não haverá que se afirmar a existência de atividade jurisdicional que se inicie de ofício. Se a gente tem aqueles que são ungidos pelo poder e que exercem o poder jurisdicional, seria um equívoco a gente acreditar que o processo se iniciaria através de uma manifestação daquele que julgaria. Seria um equívoco a gente afirmar que ele, magistrado, é quem dá início ao processo.
quem dá início ao processo é a parte, é por um ato dela, por uma provocação dela, enquanto parte, enquanto sujeito da relação jurídico-material, que acredita que o seu direito está violado, é que passa a existir ela atividade jurisdicional. Por isso que a gente chama princípio da inércia. Não há que se afirmar, em regra, a existência de atividade jurisdicional de ofício. A regra é, só haverá atividade jurisdicional a partir do momento em que a parte retira essa jurisdição, enquanto poder, enquanto função da inércia em que ela se encontra. E por que a gente pode justificar, para entender essa ideia da inércia? Como que a gente pode justificar a existência desse princípio, senhores? Muito simples. Imaginemos que eu dê ao magistrado, ao juiz, a quem julga, também o poder de dar ou não início a processo. Eu poderia ou não estar comprometendo um dos pilares, um dos sustentáculos de um processo democrático e justo, senhores, ou, como queremos, de um devido processo legal. Porque eu poderia imaginar que esse magistrado, tendo poder ali de dar início ao processo, verificando eventual situação litigiosa no mundo real, se ele dá início ou não, ele poderia ou não estar partindo de um prévio julgamento. E, portanto, perdendo aquilo que para a gente é muito sagrado, que é justamente a figura da imparcialidade. Sim. Então, o princípio da inércia justifica muito, justamente em razão de quê? Da garantia que eu tenho que dar a todo e qualquer cidadão de um julgamento por um juiz imparcial. Eu estaria contaminando, consequentemente, essa imparcialidade se ele ali, vivenciando eventual situação litigiosa, ele que julgará, pudesse ou não dar início a processo de ofício. E uma outra coisa que muitas vezes passa desapercebido pela gente também. Senhores, por favor, alguém aqui, ou que está me assistindo aí, já tomou um cano de alguém? Nunca. Já. Beleza? Judicializaram. Já? Coração de pedra. Alguém aqui praticou o perdão, senhores? Ninguém? Ok? Já, não é isso? Está vendo a diferença? Observa. Às vezes a gente tem a liberdade. A liberdade justamente de quê? De judicializar. Eu não posso obrigar determinado cidadão que tem a sua esfera de direitos lesados a realmente buscar o poder, não é isso? Para a resolução dessa situação litigiosa. É uma opção de eu exercer ou não esse título de direito de ação, buscando, portanto, um provimento meritório. Isso é liberdade. E se eu não tivesse esse princípio da inércia, pautando justamente a atividade jurisdicional, essa liberdade de judicializar ou não, ou mesmo de buscar meios alternativos de resolução dos conflitos, ficaria impossibilitado. Tranquila justificativa, senhores? Beleza, ótimo. Mas como eu falei, isso é regra. Tem exceção? Tem. Me acompanha. Senhores, artigo 2º, Código de Processo Civil. Aqui nós nele encontramos justamente o quê? O princípio. O processo começa por iniciativa da parte. Beleza? Ótimo. Mas percebam, salvo as exceções eventualmente previstas em lei. Artigo 712. É hoje a grande exceção no direito processual civil. Procedimento especial de restauração de autos. E quando a gente dá um pulinho justamente nele, procedimento de restauração de autos, a gente observa que desaparecendo autos, sejam eletrônicos ou não, pode quem, senhores? Além das partes do Ministério Público, pode o juiz de ofício promover justamente o quê? A restauração. Dando início a esse procedimento, que é um procedimento de jurisdição contenciosa, o último ali, inclusive, regulado dentro do Código de Processo Civil. Por esse motivo é que a gente há de afirmar justamente o quê? Que esse princípio da inércia da atividade jurisdicional nunca gabarita, por gentileza,
é um princípio absoluto. Está errado. Não comporta nenhuma exceção. Comporta sim, ok? E essa aqui, sem dúvida alguma, é hoje a grande exceção que a gente carrega para dentro do direito processual civil. Pegamos, senhores. Uma pergunta está em mim ou no quadro, porque a luz está apagada. Só para eu saber o controle lá dos meninos. Beleza. Isso quer dizer que está em mim ou está no quadro? Está em mim. Beleza, ótimo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, por gentileza, nunca gabarite que isso é um princípio absoluto. Fechou? Tranquilo? Segunda questão de prova envolvendo o princípio da inércia, princípio da demanda. Classifiquem a jurisdição para mim. Contenciosa, voluntária. Seria também esse princípio da inércia uma característica da jurisdição voluntária ou não? Segunda boa questão de prova. Joga para mim no quadro. Tá ali, ó. Senhores, artigo... Vou na sequência aqui, ó. Porque esse é o último procedimento, como eu falei, de jurisdição contenciosa. Logo a seguir, a gente começa a falar dos procedimentos de jurisdição voluntária dentro do Código de Processo Civil, e aí surgirá o seguinte: os procedimentos de jurisdição voluntária terão início por provocação. Logo, concordemos, por favor, esse princípio da inércia da atividade jurisdicional é tanto da jurisdição contenciosa quanto da jurisdição voluntária. Fechou? Tranquilo? E aí me permitam fazer uma mistura de conteúdo, por favor. Quando a gente pensa na tripartição dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, concordamos? Ótimo. Senhores, por favor, a inércia é característica da função executiva administrativa do poder ou não? Não. A inércia não é característica da função executiva, que há de desempenhar o seu papel, independentemente de você ficar cutucando ele. Senhores, a função legislativa só é exercida por aqueles que lá estão por provocação? Não. Então a gente pode afirmar, terceiro ponto, que a inércia é uma característica exclusiva da função jurisdicional do Estado. A inércia do poder, da sua função jurisdicional, é uma característica própria dela, não se aplicando às outras funções do poder. Então aqui nós temos 3 pontos fundamentais para eventuais questões de múltipla escolha quando a gente lida com o princípio da inércia, ok? Primeiro, é tão somente uma regra, comportando exceção. Segundo, se aplica tanto à jurisdição contenciosa quanto à jurisdição voluntária. Terceiro ponto fundamental para provas de múltipla escolha envolvendo esse princípio: é característica exclusiva da função jurisdicional, não se aplicando essa figura principiológica ao executivo, ao legislativo. Cravamos? Beleza? Primeiro princípio que eu queria discutir com os senhores. O próprio artigo 2º vai me trazer um segundo princípio. Joga lá para mim. Deixa eu ver onde está aqui. Pronto. Senhores, o próprio artigo 2º traz um outro princípio para a gente. Qual é? O princípio do impulso oficial. A partir do momento em que a gente retirou a jurisdição da inércia, o desenvolvimento do procedimento não dependeria de eventual impulsionamento da parte. Não é uma coisa essencial eventuais requerimentos para que o processo tenha o seu segmento, ok? Então aqui apenas e tão somente em pontuação esse segundo princípio. Primeiro, o princípio da inércia, o que o justifica, ok? Segundo, o princípio do impulso oficial. A partir do momento em que eu retirei a jurisdição da inércia, competirá ao próprio magistrado, competirá aos servidores
fazer com que o processo tenha o seu regular andamento até, se porventura for o caso, um provimento meritório futuro. São dois princípios que a gente encontra aqui nesse artigo 2º. Esse segundo a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do nosso curso, num outro tópico, ok? Mas aqui agora sim, um outro princípio que merece demais a nossa atenção e compreensão em termos procedimentais daqui em diante, chamado princípio da autocomposição. Senhores, o Código de Processo Civil apresentou uma nova visão, uma nova dimensão do direito processual civil. E ele, CPC, sempre foi muito, digamos, resistente a modelos processuais diferenciados. Por exemplo, os juizados especiais trouxeram ou não para o direito processual civil um modelo processual diferenciado, senhores? Trouxeram, ok? As leis que hoje congregam os microsistemas dos juizados trouxeram para dentro do direito processual civil isso aqui, ó, autocomposição, como meio primário de resolução de conflitos. O que foi isso? Uma quebra paradigmática quando a gente pensa no direito processual civil em sua extensão. Mas ele, CPC, e a sua aplicação no dia a dia, sempre foram muito resistentes a enxergar isso aqui como o melhor caminho para a resolução de conflitos. E aí veio o CPC 2015 e simplesmente virou a página. Falou aquilo que a gente acreditava, não é mais o que hoje nós acreditaremos, como um meio primário de resolução de conflitos. Eu não quero mais que os senhores gabaritem para mim que a função jurisdicional do Estado hoje há de resolver situações litigiosas a ele submetidas através de uma atuação imperiosa e primária do magistrado. Não é mais. Eu não tenho mais hoje o primeiro paradigma do processo, aquele em que o juiz aplicaria a lei ao caso concreto, resolvendo a situação litigiosa independentemente da vontade das partes. Esqueça, ok? A resolução dos conflitos hoje, senhores, basicamente se dará, ou melhor, primariamente se dará, por técnicas autocompositivas, aonde antes de eu, acho que eu vou entender isso, antes de eu processar a lide, o que é processar a lide? Concordem comigo, a lide, né, pretensão resistida, antes de mais nada é um fator social, concordamos? Para depois se tornar um fator processual. Ótimo. E eu tenho, notadamente, pretensão posta na petição inicial, resistência a essa pretensão processualmente posta onde, senhores? Contestação ou eventual outro mecanismo de defesa que aquele cidadão, réu ali, tenha no processo. Então, antes de eu tornar a lide algo processual, eu quero hoje resolver esses conflitos submetidos ao Poder Judiciário por técnica de autocomposição. Antes da resistência, eu quero chamar aqueles em conflito a uma mediação, a uma conciliação. E se eu não obter, aí sim, é que a gente instaurará processualmente a lide, é que a gente terá a lide enquanto um fator processual. E isso é uma quebra paradigmática absurda, ok? Nós nunca idealizamos que essa seria a regra do procedimento. Regra essa dentro do direito processual civil, rompida lá nos anos 90, com o vigor da Lei 9.099 e depois com as leis em sequência, ok? Senhores, lei processual. Está ali, ó. Dentro do artigo 3º, que me interessa é que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. 2, que a conciliação, mediação e outros métodos
de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. Eu vou alargar isso aqui com os senhores, tá bom? Primeiro, dentro dessa figura do princípio da autocomposição, a primeira referência que eu peço a vocês é justamente a análise depois do artigo 334 do Código de Processo Civil. O que ele há de dizer para mim, senhores? Da audiência primária de tentativa de autocomposição antes de eu instaurar ali a lide através da apresentação da contestação. Tecnicamente, o que eu tenho no artigo 334 é essa vivência da autocomposição como meio primário de resolução de litígios, aonde, em vez de eu trazer o cidadão ao processo, integrando ele através do ato citatório e chamando ele a se defender, inclusive depois dei um pulinho no artigo. Confere para mim o primeiro artigo da citação. É que eu estou voltando do carnaval, velho, a cabeça está um pouco... Entendeu? Aliás, aproveitaram o carnaval, senhores? Parabéns. Esse é o primeiro, artigo 238, que fala de citação, por gentileza. Conferiu? Certinho? Beleza. Se a gente observar o artigo 238, ele não mais conceitua o ato citatório como ato pelo qual eu chamo o réu a se defender. Os mais antigos aí, que de repente carregam o conceito de citação, ditado pelo velho código, como aquele ato que eu chamo o cidadão a se defender, percebam, isso não existe mais. Ato citatório é ato de integração daquele que seria réu ou interessado ao processo. Integrado, o primeiro passo será chamá-lo a quê? A resolução, através de técnica autocompositiva. Isso é, insisto novamente, uma quebra paradigmática fundamental. 2. Artigo 139. Esse eu vou mostrar. Senhores, o artigo 139 nos fala sobre o magistrado. E dentre as suas atribuições, nós encontraremos que ele deverá, a qualquer tempo, para a resolução do conflito, buscar técnica autocompositiva, preferencialmente, inclusive, com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. E aí eu volto com vocês ao artigo 3º, parágrafo 4º. Juízes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, todos devem concorrer para a resolução do conflito ou dos conflitos postos junto ao Poder Judiciário por técnica autocompositiva. Concordem comigo, isso impacta ou não de uma forma muito interessante, primeiro, numa razoável duração do processo, senhores? Sim? Ok? Isso impacta ou não na busca de decisões, inclusive, que sejam justas? Lógico, porque são as próprias partes, não é isso? Resolvendo a situação conflituosa. E é muito interessante como que a lei vai criando outras alternativas para a gente aqui, mas primeiro vamos pensar subjetivamente. Juízes, membros do Ministério Público, advogados, devem concorrer para que a gente tenha a resolução dos conflitos através da técnica autocompositiva. Será que eu posso, pensando em prova de múltipla escolha com vocês sempre, estender isso a outros sujeitos do processo, inclusive a servidores? O artigo 3º, parágrafo 4º, não fala de servidores, não fala de auxiliares da justiça. Percebam que ele fala juiz, advogados, membros do Ministério Público, não é isso? Mas em momento algum, o artigo 3º, parágrafo 4º,
faz referência a auxiliares da justiça, como aqueles que eventualmente deverão também concorrer para a autocomposição como técnica de resolução do litígio. Logo pergunto aos senhores, futuros servidores, isso também seria uma atribuição que nós daríamos a outros sujeitos do processo, inclusive aos servidores? Sim. Vou mostrar. Estou no artigo 154, eu tenho ali um servidor, eu tenho ali um auxiliar da justiça, ok? Eu tenho um oficial de justiça. E a lei vai dizer que entre as suas incumbências, deverá ele certificar em mandado proposta de autocomposição. Toda vez que ele ali for fazer um ato citatório ou intimatório, e houver uma proposta, na conversa que ele teria com quem ele estaria com quem ele estaria citando, ok? Ele deverá, no mandado, senhores, desde logo mencionar essa proposta de autocomposição. Então, por gentileza, quando ele, artigo 3º, parágrafo 4º, faz referência a alguns sujeitos do processo, que seriam sujeitos que deveriam ali trabalhar para resolução através de técnica autocompositiva, da resolução do litígio, através de técnica de autocomposição, não se limitem subjetivamente a eles. Ok? Se em eventual questão de prova surgir que além deles, todo e qualquer auxiliar também, ok? Todo auxiliar da justiça acaba tendo também o dever, sempre que possível, de cooperar para que a gente resolva os litígios por técnica de autocomposição. Então, de novo, joga para mim. O importante quando a gente pensa hoje em princípio de autocomposição é essa referência a alguns desses artigos e principalmente a visão que não pode ser, parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 3º, uma visão que não pode ser limitada subjetivamente, ok? Todo e qualquer sujeito do processo deve cooperar dentro dos limites da sua função para a resolução dos conflitos por técnica autocompositiva. Tranquilo, senhores? Princípio da inércia, fundamental hoje para toda e qualquer prova. Princípio da autocomposição, fundamental para toda e qualquer prova hoje. Outro princípio fundamental. Princípio da primazia do mérito. E aí é interessante porque muitos têm uma visão do direito processual que a gente meio aqui tem que botar por terra. Beleza? Prova para tribunal, atos processuais, é um tema fundamental. Concordaram comigo? Beleza. Senhores, por gentileza, os atos processuais são solenes ou não solenes? Os atos processuais são formais ou informais? E aí? Crava para mim. Solene ou não solene? Formal ou informal? Tem certeza? Inverte esse pensamento para mim, tá? Regra, atos processuais, em regra, são não solenes. Não há, em regra, uma forma previamente determinada, como a maioria dos atos processuais devem ser realizados. Muito antes, pelo contrário. Boa parte, para não dizer a grande maioria dos atos processuais, não dependem de uma forma previamente estabelecida em lei.
E muitas vezes a gente carrega o princípio da formalidade, não é isso? Da solenidade, como um grande princípio, ou o primeiro princípio, dos atos processuais. Primeira coisa que eu quero que vocês quebrem, tá? Não precisa ler agora, pode ler depois. Primeira parte do artigo 188. Os atos processuais não dependem de forma determinada, exceto, excepcionalmente, quando a lei assim determinar. Fechou? Ok? 188, primeira parte. E o que isso tem a ver com o princípio da primazia do mérito? Chega lá, ok? Mas a primeira coisa que eu quero que vocês guardem para mim agora, para o resto da vida dos senhores, é isso, tá? Segunda coisa, quanto a atos processuais, que eu preciso que os senhores guardem e não se esqueçam jamais. Não se declarará nenhuma nulidade, nenhum ato processual, mesmo que feito fora da forma, prescrita em lei, será declarado nulo sem que tenha havido prejuízo. Tá? Eu não quero mais que os senhores usem como linguagem nulidade relativa, nulidade absoluta. Esquece, tá? Há muito, dentro de uma concepção doutrinária justificável, a gente ultrapassou esses conceitos. Ok? E hoje eu quero que os senhores guardem para mim o seguinte: não existe nenhuma nulidade, por maior que seja, que será o objeto de declaração judicial, sem que tenha existido prejuízo. Tem que ter prejuízo para que ato seja considerado nulo, processo que tenha interesse de menor. Menor é parte. Ministério Público tem que ser intimado, senhores? Tem. Sob pena de nulidade? Sim, podem concordar comigo, ok? Havendo interesse de incapaz, o Ministério Público deve ser intimado. Cuidado em prova. Não quer dizer que ele tem que se manifestar. Se ele não se manifestar, problema de quem? Em tese dele, ok? Mas se ele não for intimado, nós sim vamos falar sobre nulidade. Imaginem um processo, interesse de incapaz, seguindo desde o seu início, sem a intimação do Ministério Público. Tranquilo? Recurso, vai para o tribunal, sentença proferida. No tribunal se percebe que o Ministério Público não participou desse processo desde o seu início. Qual é a primeira coisa que o tribunal deve fazer? Anular desde logo os atos processuais? Não. Qual é a primeira coisa que o tribunal deve fazer, senhores? O MP, vem cá. Teve alguma nulidade a sua não intimação? Teve algum prejuízo para o seu interesse enquanto MP, ou o interesse que você defenderia aqui? Não, não teve prejuízo nenhum. Não vou declarar nada nulo. Joga para mim. Por que eu gosto de extremar isso aqui, senhores? Artigo 188, falei dele, então vou entrar nele. Os atos e termos processuais independem de forma determinada. Princípio da informalidade, princípio da não solenidade. 279. É nulo o processo quando um membro do Ministério Público não for intimado, ok? Acompanhar eventual processo que ele deva intervir, e sabemos, processo que tem interesse de incapaz, o MP tem que ser intimado desde o seu início. Legal. Se o processo estiver tramitado sem o conhecimento do membro do MP, o juiz invalidará os atos praticados. Talvez desde o seu início, quando o MP ali deveria ter sido intimado. Só que essa nulidade só pode ser decretada após prévia intimação do Ministério Público, para que ele se manifeste sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Senhores, sabe o que a lei está dizendo para mim?
os atos processuais são não solenes. Nenhuma nulidade será decretada sem que exista comprovado prejuízo. Senão, mesmo que o ato tenha sido realizado completamente fora da forma prescrita em lei, não teve prejuízo, o ato será o quê? Válido. E perceba que eu fui numa situação extremada com vocês. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Princípio da primazia do mérito, tá? Se até então a gente pensava um processo civil formal, dogmático, ritualístico, quase religioso, quando eventualmente ali a gente praticar um ato fora da forma prescrita em lei, é como se fosse uma situação, ok? De heresia praticada, e a gente tem que anular isso obrigatoriamente, esqueça. Hoje, o que a gente idealiza enquanto processo é princípio da primazia do mérito em detrimento da forma. Porque a partir do momento em que eu, Estado, afasto eventuais deficiências formais para permitir que o mérito seja julgado, estou ou não criando uma situação de maior segurança jurídica, senhores? Sim, porque eu estaria, inclusive, formando coisa julgada material, resolvendo desde logo a situação conflituosa, se ali chegar ao Estado, o momento de resolvê-la. Então, esse afastamento de deficiências formais é algo fundamental dentro do direito processual civil hoje. E o que eu vou fazer com os senhores? Elencar alguns artigos que refletem muito esse princípio. Vamos lá. Primeiro voltei ao início do Código, voltei ao artigo 4º. Vamos lá. As partes têm o direito de obter em prazo razoável, princípio da razoável duração, sabemos disso, a solução integral do mérito, princípio da primazia do mérito, incluída aí a atividade satisfativa, princípio da efetividade. A gente tem 3 situações principiológicas ali interligadas. Mas é direito do cidadão a solução integral do mérito. Logo, há que se afastar deficiências formais para que seja possível o mérito ser ali devidamente julgado. O problema é que muitas vezes a gente vem de uma escola processual onde a gente prioriza a forma e só depois de estar tudo bonitinho em termos formais é que ali a gente teria a situação meritória potencialmente analisada e julgada. Me permitam, só para a gente idealizar essas situações. Contestação, o que é que eu alego primeiro, senhores? As preliminares, que são matérias do quê? Processuais, ok? Isso está embutido na gente, e a lei ainda tem essas situações ali embutidas, onde eu priorizo primeiro discussões formais, para somente depois me atentar em relação a quê? Às situações meritórias. Invertam isso, por gentileza, tá? A primazia não é mais da forma, para que somente depois, secundariamente, eu possa pensar no exame meritório. A prioridade, a primazia é eu ter condições de analisar a pretensão e julgá-la enquanto poder. Porque isso, inclusive, há de refletir ali no direito material, que é o grande e final objetivo do processo. Tanto que, vamos nós. Artigos interligados ao artigo 4º, por favor. De novo voltei ao magistrado. Porque deve o magistrado determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios. O que nós estamos dizendo aqui? Artigo 139, item 9. Magistrado, não impacte o processo negativamente por uma deficiência formal.
vamos regularizar eventual deficiência formal, para que aí o mérito possa ser objeto de análise e pronunciamento. E nós estamos, inclusive, dando essa incumbência ao magistrado. Fizeram essa ligação, artigo 4 com 139, senhores? Beleza? Ótimo. Aí imaginemos a seguinte situação, por favor. Existe sim um motivo real, palatável, para que eu, magistrado, extinga o processo sem resolução do mérito. Fechou? Tranquilo? Maravilha. Só que eu tenho, enquanto magistrado, condições de eventualmente analisar o mérito. E se eu for analisá-lo, eu poderei julgá-lo a favor de quem se beneficiaria da extinção do processo sem mérito. Exemplo clássico. João pisou no meu pé, me causou uma dor enorme. Eu quero dano moral. Tranquilo, galera? Só que fica comprovado que não foi o João que pisou no meu pé. Foi o Manuel. Julga por gentileza essa demanda. Se eu for extinguir o processo, extinguiria sem resolução do mérito, afirmando: essa parte ré não é legítima, concordamos? Tranquilo? Ok? Mas, senhores, eu teria condições de analisar o mérito e julgar improcedente o pedido? Sim. O pisão no pé vai dar dano moral, galera? Não, ok? Eu posso ter nexo de causalidade, tranquilo? Culpa seria de outrem, mas eu não tenho dano. E, portanto, não há direito à indenização. O que eu, como magistrado, devo fazer? 488, grava na alma. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte, a quem aproveitaria eventual pronunciamento, nos termos do artigo 485. Tranquilo, galera? Isso é uma das maiores expressões do princípio da primazia do mérito. O autor abandonou a causa, tá? O autor não está providenciando aquilo que se exigiria. Artigo 485 fala motivo de extinção sem mérito, não é isso? Só que eu já tenho prova suficiente para julgar o quê? Improcedente o pedido. O que é que eu devo fazer enquanto magistrado? Julgar improcedente o pedido. Isso é princípio da primazia do mérito. Me permito aqui sair um pouquinho da aula, inclusive, em consideração com vocês aqui. Na advocacia, que eu a exerço também, lógico, as minhas defesas já mudaram um pouquinho, ok? Porque pelo princípio da primazia do mérito, eu quero, muitas vezes, antes do enfrentamento daquilo que a gente chama de preliminar, não é isso? O enfrentamento dessa questão meritória. Porque eu quero que seja resolvido o mérito a favor da parte que eu estou ali como advogado defendendo. E eu tenho fundamentos legais para isso. Então, por favor, artigo 488, fechou? Fundamental hoje, princípio da primazia do mérito. Pergunto, no edital de vocês cai recurso? Cai. O que não cai no edital de vocês? Sacou? Então, recurso. Princípio da primazia do mérito e recurso. Princípio da primazia do mérito e recurso. Tá? Percebam o que eu estou fazendo com os senhores. Vocês já estão com o edital publicado, então eu estou puxando temas, não é isso? E trazendo interligações temáticas de matérias que podem ser cobradas de vocês numa extensão de conteúdo. Então agora eu vou enfatizar o princípio da primazia do mérito e recursos. Porque nós sabemos que recursos carregam pressupostos de admissibilidade. Requisitos que devem ser preenchidos, não é isso? Para que a gente possa, portanto,
ter o recurso admitido e o seu mérito julgado. Primeira coisa que o Código fez, eu vou criar uma estrutura em termos de sequência legislativa. Primeira coisa que o Código fez foi quebrar uma antiga jurisprudência do próprio STJ. O STJ falava para mim o seguinte: chegou aqui em cima um recurso apócrifo, né, sem assinatura, não vou admitir. Chegou aqui um recurso assinado por alguém que não tem procuração nos autos, eu não vou admitir esse recurso. Olha para mim, por favor, artigo 76. Galera, eu quero que vocês anotem todos esses artigos, porque o que eu vou fazer com vocês é trabalhar, como eu falei, vários temas que são temas hoje potencialmente cobráveis. Artigo 76, perdão. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes, o juiz suspende o processo e designa prazo razoável para que ele seja regularizado. Legal. O que não existia aqui é o que eu vou mostrar para vocês. Descumprida a determinação em fase recursal, incapacidade, deficiência de representação, perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e Tribunal Superior, o relator, aí que ele não conhecerá do recurso. Ok? E perceberam o que o legislador fez nesse parágrafo 2º? Ele fala: tribunais estaduais, tribunais regionais federais e tribunais superiores. Incapacidade de parte, deficiência de representação, não impacta mais negativamente na admissibilidade do recurso. Não gera mais inadmissibilidade imediata. Eu chamarei o recorrente e darei prazo para ser regularizada essa deficiência. Joga de novo para mim, por favor. Senhores, por que eu não escrevi o parágrafo 2º de outro jeito? Descumprida a determinação em fase recursal, vírgula, o relator. O que me levou, enquanto legislador, a especificar, inclusive os tribunais superiores. Porque os nossos tribunais superiores têm umas manias. Qual mania? Isso que a lei está dizendo serve para vocês aqui, em grau de recursos ordinários. Chegou recursos extraordinários, especial, extraordinário, aqui isso não se aplica. Então, para evitar a continuidade dessa jurisprudência defensiva, partindo novamente do princípio da primazia do mérito, o que é que eu falo? Inclusive nos tribunais superiores. Toda e qualquer deficiência de representação, irregularidade de representação, não gera mais inadmissibilidade imediata. Pegaram para mim, senhores? Colocando por terra uma jurisprudência que a gente tinha nos nossos tribunais superiores. Chegava lá recurso especial extraordinário. Cadê procuração? Subestabelecimento. O estagiário esqueceu. Inadmito. Não. Vou chamar primeiro a quê? A regularização. Ok? Primeiro ponto. Artigo 76, parágrafo 2º. Princípio da primazia do mérito na fase recursal. Não existe mais deserção imediata. Não existe mais deserção imediata. Toda e qualquer deficiência a respeito do ônus financeiro do processo, do recurso, eu vou chamar o cidadão a regularizar. Se ele não regularizar, aí beleza, ok? Então não existe mais deserção imediata. Vai comigo no artigo 1007. Vamos nós. Dando um pulinho ali no artigo 1007, nós estamos falando sobre preparo, ok?
que deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Primeira deficiência possível: insuficiência no valor. Vou chamar o cidadão 5 dias para complementação. Ok? A insuficiência dos valores, uma vez constatado, do preparo, não gera deserção imediata. 2. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Legal. Entretanto, caso o estagiário esqueça, será intimado o recorrente, na pessoa do seu advogado, para realizar o pagamento em quê? Em dobro. Se não fizer, aí que haverá o quê? A deserção. Senhores, o estagiário preencheu de forma equivocada a guia. A partir do momento em que a gente teve a informatização dos tribunais, uma das grandes gracinhas que os tribunais começaram a fazer é o seguinte: emitir guia vai ser uma arte. Não sei se alguém aqui já teve o trabalho, né, cara, de emitir guia. Tem alguns tribunais que para você emitir uma guia correta, você gasta umas 2 horas. Tranquilo? Com todo o risco de ser emitida errado. Alguém aqui já emitiu alguma guia recursal ou de custas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Entra lá na página para sofrer um pouquinho. Beleza? Aí o que eles começaram a fazer? É ônus de quem recorre. Não apenas demonstrar o pagamento, como também hoje emitir a guia. Tranquilo? E aí eles criaram qual jurisprudência? Guia mal preenchida, guia com preenchimento equivocado, deserção. Sacou? Princípio da primazia do mérito. Tá ali, ó. O equívoco no preenchimento não implica deserção imediata. Sendo ali, eventualmente, chamada à parte, a regularização do vício no prazo de 5 dias. Fechou? Não existe. Guardaram um mantra para mim? Não existe mais deserção imediata. Tá? E, por gentileza, nós vamos aplicar nisso tudo que nós estamos falando, inclusive aos tribunais superiores. Estou indo no artigo 1029 do Código de Processo Civil, que fala de recurso especial e de recurso extraordinário. E a gente já mencionou aqui rapidamente como que os tribunais superiores criam empecilhos, não é isso? A admissibilidade recursal. Aí vem o artigo 129, no seu parágrafo 3º, e vai dizer para mim o seguinte: o STF e o STJ poderá, o problema é o poderá, desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não repute essa deficiência uma deficiência grave. Artigo 129, parágrafo 3º. Portanto, por gentileza, vou falar mais um pouco sobre isso. Princípio da primazia do mérito em recursos não se aplicam apenas aos tribunais de 2º grau. Também hei de aplicá-lo aos tribunais superiores, que deverão, se for o caso, desconsiderar ou regularizar deficiências formais, para que os recursos extremados sejam admitidos e tenham, portanto, o seu mérito devidamente julgado. Galera, anotaram todos esses artigos? Tem mais. Qual? O principal deles. Desde logo eu quero que os senhores, por gentileza, introjetem um conteúdo integral do artigo 932. Tá? 139, incumbências do juiz. 932, incumbências do relator. Tá? Quero os dois assim, cara, totalmente na ponta da língua. 932, incumbe ao relator. Parágrafo único, por favor. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente
para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Bastaria o 932, parágrafo único, ok? Mas é melhor eu ir pontuando, não é isso? Em outros locais. Porque ele, 932, parágrafo único, está generalizando. Algo que eu devo aplicar a todos os recursos. Se eu tiver eventual deficiência, que seja uma deficiência sanável, por favor, parte recorrente, 5 dias para regularização. Não regularizou, aí que eu vou inadmitir o recurso. Ok? Inclusive, complementação de documentação exigível. Por gentileza, quando eu falo recurso e documentação exigível, qual é imediatamente o recurso que vem à mente dos senhores? Agravo de instrumento. Jogou de volta. E a gente veio de uma jurisprudência que sempre falou para a gente o seguinte: a ausência de peças obrigatórias impactará na inadmissibilidade do recurso. Não mais. Artigo 1017. Parágrafo 3º vai dizer para a gente que na falta da cópia de qualquer peça ou de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, que se aplique o 932, parágrafo único, inclusive no tocante à complementação de peças obrigatórias que não estejam ali na formação do recurso de agravo de instrumento. Senhores, princípio da primazia do mérito, tá? Joga na fase cognitiva para mim. Artigo 488, fundamental. Eu afastarei eventual motivo, que seria ali justamente de extinção do processo, sem resolução no mérito. Se eu, magistrado, posso, adentrando o mérito, julgá-lo a favor da parte que se beneficiaria dessa extinção sem mérito. 2. Isso ganhou uma dimensão altamente relevante nos recursos, aonde deficiências formais não impactam imediatamente na inadmissibilidade, razão pela qual que se dê oportunidade de regularização do recurso, inclusive no tocante ao preparo, inclusive no tocante a eventuais documentos que seriam obrigatórios e que não estariam ali junto à figura recursal. Tranquilo? Ok. Só que me permitam aqui, eu quero discutir um ponto com vocês que tem sido um ponto muito impactante para a gente na parte de recurso, em razão de uma interpretação do STJ. Tá? Já que a gente está aqui nessa data de hoje, senhores, terça-feira de carnaval é feriado? Vamos lá. Existe lei federal, estadual ou municipal, né? Para o estado ou para determinado município, que fale terça-feira de carnaval é feriado? Tem não. Beleza? Terça-feira de carnaval não é considerado feriado. Só é feriado aquilo que a lei assim estipula. Fechou? Terça-feira de carnaval não é feriado. Tem expediente forense? Não. Em razão de quê? De portarias dos tribunais que ditam que na terça-feira não existirá. Aí eles aproveitam e falam que também não existirá quando? Na segunda. Ok? Todo ano, todo tribunal edita portaria. Tanto que alguns consideram a quarta-feira de cinzas, não é isso? Também dia sem expediente, outros só metade, outros expediente, o dia normal. Então há essas variações. Então é dia que não tem expediente forense, porque assim os tribunais determinam. Mas não é considerado feriado. Não há lei que dite que a terça-feira de carnaval é feriado. Tudo bem. Claro que no cômputo de dias
eu não contarei esses dias. Prazo processual, eu só conto em dias úteis, não é isso? Porque para efeitos forenses, para efeitos processuais, são considerados os dias úteis o quê? Os dias assim declarados em lei, sábado, domingo e dia que não tem expediente forense. Eu estou lendo com os senhores o artigo 218 do Código de Processo Civil. Tá? Beleza? Minto, 216. Já falei que eu estou ruim de artigo hoje, tá? Desculpa. Eu considero para efeitos forenses, para contagem de prazo, feriado, os dias assim declarados em lei, sábado, domingo e dia que não tem expediente forense. Mas eu sei ou não que segunda e terça-feira de carnaval não tem expediente em nenhum tribunal desse país, senhores? Concorda? Que eu sei? Beleza. Aí joga para mim. Vai me dizer o artigo 1003 do Código de Processo Civil, voltando a recurso e primazia de mérito, tá? Que o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados ali, sociedade, advocacia pública, defensoria e MP, são intimados da decisão. Prazo começa a correr. E há uma exigência legal. Que o recorrente comprove a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Ok? Juntando lá cópia da lei, cópia da portaria do tribunal que não teve expediente forense, esse negócio todo. E aí, claro que vários recursos chegaram no STJ, já sobre a escola do CPC novo, sem essa comprovação. Ano passado, ano retrasado, o pessoal nessa parte de carnaval contava até sexta e, dependendo, voltava a contar o prazo da quarta-feira em diante. Ok? E todo mundo sabe, não é isso? Que não é feriado, concordamos? Aí que tá, sacou? Como eu estou falando com vocês, não é. E aí tem uma pá de jurisprudência do STJ falando o seguinte: inadmito o recurso. Por quê? Porque você não comprovou que não tinha expediente forense, pasmem, na segunda e terça-feira de carnaval. Justamente por quê? Porque o recorrente não juntou essa documentação. Mas peraí. Artigo 932, parágrafo único. Não deve o relator, antes de inadmitir o recurso, dar prazo para ser juntada a documentação? Perfeito. Mas aí o STJ fala, nesse caso não. Nesse caso não. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com tempestividade. E tempestividade não tem como eu regularizar. Existe voto vencido? Existe voto vencido do ministro Salomão, que sempre, desde o início, foi alguém que ali resistiu. Gente, pelo amor de Deus, vamos dar prazo para a galera juntar, ok? Mas isso é voto vencido, tá bom? Então, hoje, por gentileza, isso aqui eu não dou prazo para regularização. Tá? Artigo 1003, parágrafo 6º. Claro que eu não concordo com essa linha de pensamento, pouco importa, vai para a prova, tá bom? E na prova eu quero os vícios procedimentais, ali no ato da interposição do recurso, deverão ser 5 dias, dado a parte a oportunidade de regularização, de complementação, inclusive de documentação. Fechou, ok? Entretanto, tempestividade não tem como eu regularizar. E em razão disso, não será dado prazo para que o recorrente demonstre feriado local. Se ali no momento da interposição do recurso não é comprovado, segundo hoje a majoritária jurisprudência do STJ, o recurso será imediatamente inadmitido. Fechou, galera? Tranquilo? O que eu fiz com os senhores?
eu peguei esse princípio e trabalhei ele na fase cognitiva, tendo aquele ponto primordial que me interessa, e expandi para a fase recursal. E apresentei aos senhores hoje vários artigos e temas de recurso que são bola da vez em prova. Tá bom? Então, muita atenção em todos esses dispositivos. E sempre façam a leitura deles diante do princípio da primazia do mérito. Fechou? Beleza? Maravilha. Voltamos ao início do código. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E subir. Falamos do artigo 4º, e aqui nós destacamos o princípio da primazia do mérito. O artigo 5º vai apresentar para a gente princípio de boa-fé, tranquilo? Só leitura basicamente, sem maior preocupação. Mas se tem um que me interessa muito, chama-se princípio da cooperação, que vai dizer para a gente que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, o chamado princípio da cooperação. Senhores, novamente, todos no processo devem cooperar, não apenas para que a gente consiga, dentro de um prazo razoável, entregar ao cidadão, a quem de direito, uma decisão justa, mas também que, através da cooperação, a gente consiga efetivar esse direito aqui reconhecido. Sendo isso, sem dúvida nenhuma, uma das grandes vertentes hoje de um processo democrático, de um processo em participação, de um processo cooperativo, tá? Então eu vou destacar com vocês, como eu tenho feito aqui, algumas situações onde esse princípio da cooperação surge de uma forma muito enfática dentro aqui do direito processual civil, ok? E se eu devo cooperar para uma decisão justa e efetiva, a gente há de enxergar isso, inclusive, como, novamente, artigo 139, uma incumbência do juiz em buscar nas partes essa figura da cooperação. Nos diz no artigo 139, entre outras coisas, que o juiz poderá determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes, não dos seus representantes jurídicos, tá? Beleza? Não dos advogados, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Por que motivo não incidirá a pena de confesso? Isso não é um depoimento pessoal. Isso é justamente uma busca de quê? Cooperação. Ok? Para que eu possa ali inquirir as partes sobre fatos do processo, eu as convoco e vou dizer, se vocês não vierem, não haverá nenhuma penalidade. Tanto que não haverá confissão, porque eu não estou sendo chamado a prestar um depoimento pessoal. Eu estou sendo convidado pelo magistrado a cooperar com o poder, de tal forma que possa existir o melhor entendimento das situações conflituosas, a qualquer tempo comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre fatos, representação do princípio da cooperação. Ok? Um segundo ponto em destaque no princípio da cooperação. O saneamento pressupõe que, entre outras coisas, a gente faça ali uma delimitação dos fatos que ainda são controvertidos, quais as provas devem ser produzidas, e que também se verifique quais são os fundamentos jurídicos que realmente hão de impactar na decisão meritória. Ok? Princípio da cooperação e saneamento, por favor. Artigo 137.
Perdão. Onde se leu 137, se leia 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado, o juiz deverá, em decisão de saneamento, entre outras coisas, delimitar as questões de fato, sobre as quais recairá a atividade probatória, e delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, atribuição do magistrado. A cooperação, galera. 357, parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz, saneamento e princípio da cooperação. Nós, partes, estamos desde logo fazendo o que a gente chama projeto de saneamento, porque nós temos interesse, tá? Então nós estamos fazendo esse projeto de saneamento e entregando ao magistrado. E a partir do momento em que ele acolha, que ele homologue, pronto. As partes e o juiz, através dessa homologação, é que estão delimitando consensualmente quais são ainda as matérias fáticas e de direito que vão impactar a futura decisão de mérito. São as partes cooperando. Fechou? Mais cooperação e saneamento. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá, perceba o imperativo, tá? A lei não faculta, a lei fala magistrado. A partir do momento em que a causa é dotada de complexidade, você tem que designar uma audiência de saneamento, para que ele seja feito em cooperação com as partes. É o magistrado virando e falando o seguinte: há matérias fáticas e ou de direito que são complexas. Autor e réu, audiência designada. O objetivo, que a gente faça o saneamento juntos, para que haja o esclarecer de pontos de fato e de direito, e que dali saia essa decisão de saneamento. Aí vamos lá. Algum prejuízo para que a parte, se a parte não comparecer, por gentileza, uma coisa é o artigo 139, dando ao juiz a incumbência de chamar as partes para inquiri-las sobre fatos, ok? Outra coisa é a causa ser complexa em termos de fatos e de direito, e o juiz designando uma audiência para realizar o saneamento. São duas coisas distintas. Como eu falei lá no 139, não compareceu, não tem penalidade. A própria lei fala para mim, não incidirá a pena de confesso. Ok? Aqui tem penalidade, senhores? Tem. Por quê? Porque se eu não comparecer como parte a essa audiência, precluso está o meu direito de apresentar rol de testemunhas. Vamos de novo? Se eu não comparecer a essa audiência, do parágrafo 3º do artigo 357, precluso está o meu direito de apresentar como parte o meu rol de testemunhas. Observa como é que a lei vai falar isso para mim. Na hipótese do parágrafo 3º, que é o que a gente estava discutindo, as partes devem levar para a audiência o rol de testemunhas. Isso é uma penalidade indireta. Se eu hoje, enquanto magistrado, diante da complexidade, designo uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação, e a parte não compareceu, precluso está o direito dela apresentar o rol de testemunhas.
Aí, Val, mas eu não vou nessa audiência e vou apresentar ao protocolo no dia ou antes da audiência o rol de testemunhas. Não. Porque a lei foi muito precisa. Olha a inteligência do legislador. As partes deverão levar para a audiência o rol de testemunhas. Não está dizendo que deverá o rol ser apresentado até a audiência ou algo assim. Mais do que isso, as partes devem levar o rol. Logo, não compareceu, preclusão do direito processual de apresentar o rol de testemunhas. O que é isso, senhores? Princípio da cooperação. Mas voltando ao artigo 6º, devem as partes cooperar para uma decisão de mérito justa e efetiva. Imaginemos o seguinte: execução, processo ou fase, pouco importa, tá? Execução. O oficial de justiça não encontrou bens do devedor. Nenhum bem dele foi localizado. Será que eu posso dizer que seria uma obrigação, então, do devedor virar e falar: juiz, está aqui meu bem para ser penhorado? Mas eu não tenho que cooperar para uma decisão de mérito justa e também para efetivação de direitos? Tenho. Então vamos para a lei. Senhores, nós consideraremos a tentatória dignidade da justiça eventuais condutas omissivas ou comissivas do executado que, entre outras coisas, não indica ao juiz quais são e onde estão os seus bens sujeitos a penhora. Ah, pequeno detalhe. Intimado. Princípio da cooperação. Não estou localizando bens do devedor. Tá bom. Então eu vou intimá-lo para que ele, enquanto devedor, traga aos autos eventuais bens que ele, enquanto devedor, tenha, enquanto executado tenha, para que sejam objeto de penhora. Porque eu não hei de cooperar enquanto parte tão somente para a busca de uma decisão justa dentro de um prazo razoável, mas também para efetivação de direitos, que são as situações de atos executivos. Então, com todo carinho do mundo, princípio da cooperação, desdobramentos no conhecimento, desdobramentos, principalmente, na figura executiva. E é interessante que a gente muitas vezes fala assim: cara, Ival, não tem como eu falar que é obrigação do devedor apresentar bens dele para penhora. Por que não? Ok? Isso é uma obrigação dele cooperar, inclusive, para efetivação de direitos. São alguns preceitos que a gente tem que ir rompendo, que o direito processual hoje apresenta para a gente com todo o carinho do mundo. Princípio da cooperação. Ok? Vamos lá. Senhores, outro princípio que me interessa, mas me interessa, na verdade, um derivativo dele com vocês aqui. Sabemos que o contraditório. Sabemos que o contraditório é um dos princípios que, inclusive, permeiam o próprio conceito, não é isso? De processo. A gente sabe que há uma parcela da doutrina que coloca o contraditório, inclusive, como um dos elementos conceituais do próprio processo. Não existindo contraditório, sequer existiria, não é isso? Processo. Tudo bem. Mas há um derivativo dele que me interessa com os senhores. Mas primeiro, artigo 9º. Rapidamente. Quando a gente fala em contraditório, o que eu estou a garantir é manifestação e reação. Por isso, eu não proferirei decisão
contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Concordamos? É a visão do contraditório. Eu devo oportunizar manifestação e, oportunizando manifestação, garantir, inclusive, possíveis reações, criando uma situação de equilíbrio ali entre as partes dentro do procedimento. E esse contraditório deve existir previamente, antes de eventuais decisões que sejam contrárias à parte. Claro que nós temos as hipóteses de contraditório diferido, não é isso? Aonde eu não desrespeito o princípio, mas que de forma justificada eu digo, decido primeiro, te ouço depois. O próprio parágrafo único, jogou de novo, do artigo 9º fala que o disposto no caput não se aplica, não é que não haja contraditório, só não há um contraditório prévio, por ser tutela de urgência, tutela de evidência que o juiz pode conceder liminarmente e aquela decisão no procedimento monitório, aonde, partindo de prova pré-constituída, desde logo eu chamo o cidadão ao pagamento de valores. Ótimo, tranquilo. Mas mais do que estudar contraditório na prova enquanto princípio, eu quero que os senhores verifiquem que, derivado da visão do contraditório, como elemento inclusive essencial do processo, nós temos hoje o princípio da vedação de decisões surpresas. Estampado aonde, senhores? No artigo 10. O princípio da vedação de decisões surpresas. E aí eu gostaria da atenção dos senhores para a dimensão do artigo 10. Vou em leitura, vou frisar uma palavra e volto para explicar. Vamos nós. Senhores, o artigo 10, que eu quero comentar com os senhores hoje, nos fala que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Li e marquei uma palavra, com base em fundamento, ok? Os nossos tribunais, inclusive o STJ, estão sendo chamados a uma interpretação do que seria esse princípio da vedação de decisões surpresas. E por que eu deixei grifado fundamento? Porque é dali que vai surgir a correta interpretação. Várias decisões do STJ. Inadmito o recurso por intempestivo, diz o relator. E essa matéria, intempestividade do recurso, não foi debatida por ninguém. Decisões que ele ali, fazendo o cômputo, dos dias verificou e desde logo aplicou. Ele simplesmente aplicou uma norma legal àquela situação processual. Aí, decisão surpresa, ok? Não debatemos a tempestividade ou intempestividade e nem precisamos. Porque o que é vedado é que eu, juiz ou tribunal, conheça de fundamento aquilo que eu utilizarei para realmente julgar a situação litigiosa. É isso que eu vedo. Não simplesmente eventuais aplicações de dispositivos legais a fatos, sejam processuais ou materiais existentes no processo. A minha discussão é a respeito de fundamento. Senhores, por exemplo, fundamento. Prescrição é um fundamento para uma resolução de mérito? Tal como a decadência. Pode o juiz conhecer de ofício da prescrição da decadência, senhores? Pode. Nunca sem antes oportunizar o quê? O debate. Porque isso vai ser um fundamento que ele utilizará para resolver a situação litigiosa. Então, quando vem o artigo 10 e fala da vedação de decisões surpresas linkadas à figura do contraditório, a palavra-chave é essa, é fundamento. Ok?
matéria que ali deverá ser analisada e, consequentemente, aplicada pelo magistrado naquele caso concreto, para eventual situação ou não de resolução meritória. Não simplesmente a aplicação ou não de algum dispositivo legal àquela situação específica. É isso que a gente tem que interpretar, ok? E isso não quer dizer que o juiz está vedado a principalmente conhecer de matérias de ordem pública de ofício, longe disso. Eu estou reforçando. Matérias de ordem pública, conheça de ofício. Mas, por favor, antes, abra oportunidade para o prévio debate. Se essa matéria de ordem pública for um fundamento para equacionar a resolução daquele processo. Tudo isso linkado à visão do contraditório. Senhores, primeira aula. Eu apresentei para os senhores vários princípios que são normas fundamentais do processo hoje. Mais do que isso, fui fazendo interligações com dispositivos e temas que eu acho que são fundamentais para a prova de vocês, fazendo com que a gente consiga, otimizando o nosso tempo, realmente levá-los àquilo que a gente acredita ser objeto de cobrança, ok? Quem tiver interesse, @prof_Ival, Instagram, que é a principal rede social que a gente atua. Quase todo dia a gente está ali postando alguma dica, ok? Que pode ser eventualmente valiosa para os senhores aí. E é mais uma forma de interatividade, tranquilo? Galera, obrigado pela primeira aula.